Doença meningocócica. Eu sou Audicleia, sou médica especialista e no vídeo de hoje nós vamos começar a estudar sobre a doença meningocócica. Vocês vão achar que esse assunto é bem complexo, mas com o passar dos dias vão ver que é um assunto bem interessante, até para se fazer um diagnóstico precoce de um paciente e o tratamento adequado. A doença meningocócica ela é causada por uma bactéria, que é a Neisseria meningitidis, que é o conhecida como meningococo. Doutora, mas nessa bactéria aí, aquela que causa meningite? Sim, ela mesma. Só que nós estamos estudando uma outra doença causada também por essa mesma bactéria. Ah, doutora, não sabia que ela podia causar outra doença, sim. E essa Neisseria meningitidis, né, essa bactéria, ela tem um formato de cocos gram-negativos, são gram-negativas, né? Elas usam o ar, ou seja, elas são aeróbias, exigentes em relação ao seu cultivo, e elas podem ser isoladas também do nariz e da garganta de pessoas sadias. Ah, doutora, quer dizer que existe gente sadia que vai ter essa bactéria, sim. E quando a pessoa tem essa doença meningocócica, né, a meningococcemia, que é essa apresentação grave dessa doença, a pessoa pode não ter comprometimento cerebral, ou seja, pode ser que a pessoa tenha essa doença meningocócica, mas ela não tenha meningite. Essa bactéria, esse meningococo, ele adora o sistema nervoso, né? E essa doença ela acomete pessoas de todas as idades, principalmente as que têm menos idade. Em alguns países, com o pico da incidência, pode ser observado esses casos de doença meningocócica entre adolescentes e idosos. Podem ser consideradas pessoas com maior risco de pegar doença meningocócica. Pessoas que com asplenia funcional ou anatômica, né? Pessoas que tiraram o básico, pessoas que têm deficiência de properdina e ou deficiência de complemento C5 a C8 e a produção de anticorpos bactericidas dos soros específicos contra o meningococo. Ela acomete apenas o ser humano. Coloniza geralmente a mucosa do trato respiratório superior em aproximadamente 10% da população sem causar a doença. Períodos não epidêmicos pode estar em aproximadamente, ela está presente em aproximadamente 1% da população que mora na cidade. E em períodos epidêmicos, essa bactéria ela pode estar presente em até 10% da população. Lembrando que naqueles indivíduos confinados, que estão em creches, orfanatos, prisões, dormitórios de escolas, bares, danceterias, essa infecção ela pode atingir até todas as pessoas que estão ali naquele lugar. A cápsula que esta bactéria possui é um dos principais fatores de virulência, né, desse meningococo. E existem outros antígenos na membrana externa do meningococo que estão implicados na patogenia. As fímbrias ou pili são projetões filamentosas compostas por proteínas glicosiladas ancoradas à membrana externa e expostas na superfície celular. Como eu falei para vocês, aqui eu estou falando muito em relação a conceitos relacionados à doença meningocócica. E nos outros vídeos vão ficar mais fáceis, porque eu vou trazer figuras, vou falar casos clínicos. Essas bactérias que causam a doença meningocócica são responsáveis por intermediar a inserção do meningococo nas células da mucosa do nariz e da garganta, essenciais para fazer com que essa bactéria consiga ali se grudar ali, né, nas células daquela pessoa ali que está infectada. As proteínas de membrana externa funcionam como POR-A, que é a porina A, com os cátions, e POR-B, a porina B, como ânions. Durante a gravidez, a mãe pode passar anticorpos bactericidas anti-Neisseria meningitidis para os bebês. Os títulos desses anticorpos eles caem desaparecendo entre 6 meses
e 24 meses. A partir de então, pode haver ascensão linear dos títulos até os 12 anos de idade. O anticorpo bactericida do soro parece ser o imunócito mais importante na proteção contra a disseminação da infecção. As epidemias causadas pelo meningococo ocorrem quando a taxa de aquisição da infecção está aumentando e não quando há elevado número de portadores. No Brasil, é endêmica essa doença e apresenta um padrão cíclico, com a maioria dos casos ocorrendo principalmente durante o inverno. A letalidade, ou seja, o risco da pessoa morrer por essa doença, depende de vários fatores. Então, a prevalência da doença na comunidade, o tipo de quadro clínico que a pessoa está apresentando, se for uma coisa leve, se for um quadro clínico grave, as condições socioeconômicas da região e também a rapidez do início dessa doença. Paciente que apresenta meningite vai ter uma letalidade baixa, certo? E aqueles pacientes que apresentam essas formas de infecções generalizadas causadas por essa bactéria, elas podem morrer em um maior número, ou seja, de 30% a 70% dessas pessoas podem morrer se elas tiverem essas formas graves e se elas não forem tratadas adequadamente. O meningococo do soro grupo B geralmente está associado a casos mais graves, que evoluem com meningococcemia, ou seja, com essa infecção generalizada, e com tempo maior de evolução para a cura nas meningites sem sepse. Deixa eu ver se eu entendi, doutor. O soro grupo B, quando a pessoa tem um quadro grave, geralmente está relacionado ao soro grupo B, exatamente. E também quando a pessoa tenha meningite, mesmo que ela não esteja grave, mas que ela demorou mais para aquela pessoa melhorar da meningite, então pode estar relacionado também com o soro grupo B, exatamente. Então, os meningococos dos sorogrupos A e C, eles são mais epidêmicos. No Brasil, na primeira metade da década de 1970, nós tivemos 2 epidemias causadas por essa bactéria, o meningococo, e essas 2 epidemias ocorreram ao mesmo tempo. Então, a primeira causada pelo sorogrupo C, tendo como responsável a linhagem hipervirulenta do complexo clonal ST11, e a segunda causada pelo sorogrupo A. Em 1971, entre 1971 a 1975, ocorreu uma das maiores epidemias registradas no mundo em área urbana. E a partir de 2000, a incidência causada pelo sorogrupo C começou a aumentar em alguns estados brasileiros, estando associado à emergência do complexo clonal ST103. E atualmente, o sorogrupo C permanece como principal causador da doença meningocócica no Brasil. Há um predomínio do sorogrupo B, principalmente nos menores de 5 anos, e o sorogrupo W do complexo clonal ST11 pode ocorrer em diversas faixas etárias. Em 2010, o Brasil se tornou o primeiro país da América Latina a introduzir a vacina conjugada meningocócica do grupo C do programa de vacinação de rotina, certo? Então, as crianças de 12 a 23 meses receberam dose única dessa vacina e não foi observado nenhum impacto nas outras faixas etárias com essa medida nesse grupo de crianças, já que os jovens, que eram os principais responsáveis por transmitir a doença, devido ao estado deles, a condição deles terem a bactéria e não terem sintomas, isso não mudou muito o impacto da quantidade de casos. Então, essa vacinação do grupo das crianças. Então, em 2017, o Ministério da Saúde incluiu uma dose da vacina Menin-C para adolescentes entre 12 e 13 anos. Em 2018, ampliou para 11 e 14 anos. O risco de adquirir a doença causada pela bactéria Neisseria meningitidis existe em todas as faixas etárias, mas é inversamente proporcional à idade. Quanto mais novo o paciente, mais ele tem risco de ter essa doença. Então, dos 6 meses a 1 ano, a criança se encontra no período mais susceptível
que é quando ela perde a proteção dos anticorpos que foram transferidos pela mãe. Ah, doutora, então deixa eu entender. Então, a mãe passa os anticorpos para a criança e aí entre 6 meses e 1 ano a criança começa a perder essa proteção. Exatamente, ela está bem suscetível a se contaminar pelo meningococo. O sorogrupo do meningococo, o meningococo do sorogrupo B, ele está associado a casos mais graves que evoluem com meningococcemia e com tempo maior de evolução para a cura na meningite sem sepse. Ah, doutora, mas ainda bem que no Brasil tem mais o sorogrupo C, exatamente. E o que o paciente com doença meningocócica pode apresentar? Então, o paciente pode ter desde nenhum sintoma ou tonsilites benignas, né, infecção de garganta, até o paciente pode ter uma infecção generalizada, essas sepses fulminantes, meningococcemia. Então, como eu falei, nos períodos epidêmicos, nós podemos ter aquele risco daquele paciente ter meningococcemia, então de 1% nos períodos epidêmicos, e esses números eles aumentam muito, principalmente ali nos períodos epidêmicos. Então, no período endêmico 1%, período epidêmico de até 10%. O paciente pode desenvolver esses quadros graves. Período de incubação dessa doença, ou seja, período entre o momento que a gente se contamina até o momento que começa a apresentar sintomas, varia de 2 a 5 dias. A meningococcemia tem evolução tão rápida que não dá tempo para a infecção chegar nas meninges, por isso muitos pacientes que têm doença meningocócica podem não ter meningite. Ela é uma doença que evolui em poucas horas para o estado de choque. Nas primeiras horas surgem umas manchas no corpo, avermelhadas, uns pontinhos escuros e ficam parecendo já áreas mortas assim no corpo do paciente, na coxa, no braço. Eu tive a oportunidade de acompanhar alguns pacientes com doença meningocócica, é muito triste. E o choque, ele domina o quadro, então isso vai levar a uma vasoconstricção periférica fisiológica em resposta à vasodilatação e à hipovolemia em decorrência da vasculite produzida por essa toxina que essa bactéria produziu. A partir daí, se estabelecem fenômenos intermediários da doença, como intensa acidose metabólica, coagulação intravascular disseminada, choque tóxico e às vezes cardiogênico devido à inflamação lá do músculo do coração. Consequentemente, vão surgindo esses pacientes sangramentos, as extremidades ficam roxas, o paciente tem baixa perfusão nas extremidades e a respiração fica rápida e também tem uma falta de oxigênio nos tecidos. O sinal clínico de valor preditivo positivo constitui a parada de surgimento de novas petequias. O que isso significa? Se o paciente que está grave ali, a gente está observando que não estão mais surgindo mais áreas vermelhas no corpo dele, a gente diz, ele está melhorando. A sorte desse paciente é decidida em 24 horas, ou seja, se o paciente em 24 horas evolui muito grave mesmo, a gente sabe que vai ser difícil a gente conseguir fazer alguma coisa por esse paciente. Mas se o paciente foi evoluindo devagar, a gente sabe, ou se o paciente evoluiu com um quadro não muito grave, esse paciente vai sair, vai dar certo aqui o que a gente está tentando fazer para ele. A falta de resposta ao antibiótico e de resposta à reposição de volume são indicativos preditivos de morte, ou seja, o paciente está grave, comecei a dar soro para esse paciente, ou seja, fazer volume, comecei a dar antibiótico, o paciente não está melhorando, ele tem um risco muito grande de morrer. Então, inicia-se a falência funcional de múltiplos órgãos, sangramento incontrolável e o paciente acaba realmente morrendo. Então, se o paciente alcançar superação dessa fase inicial, o quadro clínico ele vai regredir, o paciente vai melhorar e ele evolui para a cura em 5 a 7 dias. Pacientes que evoluíram para a cura, mas que sofreram muitas lesões no corpo, eles podem apresentar sequelas importantes, como por exemplo, morte de alguns tecidos com perda de substâncias. Pode ter mumificação de tecidos e necessidade de amputação de algumas extremidades.
E com frequência esses pacientes podem desenvolver infecções secundárias, o que aumenta muito mais a gravidade. Raramente pode ocorrer essa meningococcemia crônica, né? Que ela, quando ocorre de forma crônica, ela vai ser caracterizada por febre baixa, vermelhidão por todo o corpo e comprometimento das articulações. E esse exantema que aparece na meningococcemia, ele é parecido com o que ocorre na doença gonocócica disseminada, é caracterizada por pápulas e pústulas, frequentemente com comprometimento hemorrágico. Desejo a todos vocês um excelente final de semana, um grande abraço. Eu vou continuar sempre aqui à inteira disposição. Vou fazer outros vídeos falando sobre a doença meningocócica, essa parte conceitual, e só depois que vou começar a colocar os casos clínicos.